escola é o melhor tempo da minha vida, que me perguntaram até em entrevista e eu já vou dizendo, o melhor tempo da vida da gente foi a escola. Da primeira professora que se chamava Dona Mariquinha, que dava aula numa casa para baixo da casa do Senhorzinho, e depois dela veio a segunda professora, que era minha avó, a Dona Maria Tereza de Jesus, chamada Dona Marica. Ela deu aula em turma única, turma de muitos alunos, de todas as idades, né? Tinha um ajudante bravíssimo, que era o meu pai, né? Ele batia na criançada adoidado. Meu avô também não ficava para trás. E depois dessa época de escola, assim, depois que muito tempo se passou, essa escola já ganhou olho do governo, né? Olho de alguém da política. Então, um chamado senhor Gumercindo Ferreira Pinto, que era um vereador na época da cidade de Tamonte, mas morava em Alagoas, ele fundou as escolas reunidas, Coronel Porfírio Mendes Pinto. Depois, com ele mesmo, ainda veio ainda o chamado Grupo Escolar Coronel Porfírio Mendes Pinto. Foi quando, na época do grupo, nós ganhamos os uniformes. Primeira turma uniformizada de escola, né? Eu de escola, eu não gosto de lembrar muito bem. O primeiro dia que eu fui na escola, o primeiro dia, foi em 1949 que eu fui na escola. E eu tomei uma surra da professora. Era a Célia de Salvador, era minha prima. E eu fui nadar, por causa de nadar. Era desse tamanho aqui, ó. E eu cheguei, o recreio, ela soltou pro recreio, nós fomos nadar, quando a gente voltamos, já estava quase terminando na escola. Aí ela pegou um pedacinho de pau assim, tinha um, e falou, agora vai tomar 6. Pá! Bateu, a urina escorreu no chão, de tanta dor. Verdade, vou batido para rachar mesmo, batia mesmo. E depois falou, agora você vai ficar nesse canto até escurecer. E eu fiquei até de noitinho. Cheguei em casa, meu pai estava doido. Eu estava procurando até dentro do rio, que tinha uma pontinha estreita lá, no riozinho para chegar lá em casa. Meu pai achou que eu tinha caído na água. Eu estava no castigo. Mas se não fosse as professoras daquela época que tinham o direito de corrigir, uma pessoa igual eu, a minha personalidade, seria difícil de aprender alguma coisa. Hoje, o aluno pega o professor na sala de aula e arrasta ele, que eu já presenciei isso que está aí pela televisão. Naquela época, não. Uma professora, ela era respeitada. Aqui na Lagoa também já teve internato. A primeira banda onde saiu foi desse internato, que era de menino só. Isso a minha avó contava muito, isso aí. Agora eu quero falar sobre escola também, que eles já falaram. Eles falaram mais dos anos 50 em diante. Eu quero falar dos anos 30. Eu entrei na escola com 6 anos de idade. Na época era 7 anos a idade de entrar para a escola. Meu irmão mais velho entrou com 7 anos, morava na roça. Meu pai me pôs com 6 anos para vir junto com ele para fazer companhia. E eu vim, molequinho bobinho da roça, mas tremendo de medo. Cheguei na escola tremendo de medo. Então fui apoiado por 2 mulheres da Lagoa. Já morreram todas as 2. Era mocinha na escola, já mais ativa e tal. Viu aquele molequinho bobinho da escola, vieram me agradar. Inclusive me deram essa santinha que eu tenho desde 1934. Me agradaram, me fizeram a cabeça. Aí eu fiquei um menino, modéstia à parte, um menino comportado na escola. Eu não só estudava, como ajudava a professora a ensinar os colegas. Passava lição para os colegas. Fui muito dedicado, fui educado. A tal de palmatória existia, mas na minha escola nunca foi dado uma palmatória a ninguém, eu nunca vi. Eu era muito arteiro, né? Então a professora judiava de mim, casunha e vara de marmelo em cima. Apanhei muitas vezes. Não é bem do meu tempo, eu já era muito criancinha, mas quando eu comecei a tomar conhecimento das coisas, já tinha passado isso. Foi um homem do Rio, que veio trazido pelo Eugênio Junqueira, o Garrafão primeiramente, para ensinar os filhos do Antero Lopes Siqueira. Depois de lá, ele veio para o São Marciano, na casa do São Marciano do Morro, que era vizinho da casa do meu pai lá no Jeremias. Então, e as minhas tias, filhas do Zé Luiz de Siqueira, aprendeu com ele. Inclusive a mãe da Leni, aprendeu com ele, mais as tias que estão lá em São Lourenço. Professor Mário, né? E depois dali ele foi para Campo Redondo, esse Somário. Até é falado
que ele, lá do Campo Redondo, ele ficou ruim, foi acho que para Itamonte, né? Que na hora da morte ele confessou que foi ele que matou o João Pessoa. Não sei se... Essa história é muito conhecida na Lagoa. Porque no tempo que eu criei lá, não existia escola, de jeito nenhum. A única escola que eu tive primeiro foi a avó desse aqui, que pegava a escritura sagrada e lia e explicava para nós. Meus filhos, esse mundo vai ser assim, esse mundo vai ser assim, eu tô velha, eu não vou ver, vocês vão ver, ficar aqui tudo. E explicava a nós, né? E tudo que ela falou, eu já vi tudo. Tudo que ela pregou para mim, eu já estou vendo tudo. E depois meu pai trouxe uma mulher de São Lourenço para dar uma escolinha para nós lá. Mas em 2 tempos, passou para cá, em 2 tempos, você era para Lagoa, nós lá da roça, nós vinha na Lagoa. Dona Lute? Dona Lute. Dona Lute. Aí eu não tive escola. Aí entrou a Célia. Mas quando a Célia entrou lá, eu já estava grande. Já. Aí meu pai ia para a roça, só tirar leite, ir para a roça trabalhar e pronto.